bem-vinda, bem-vindo ao Café com Fé de hoje. Nós vamos entender como aplicar os mandamentos de Deus, né? Vamos analisar e avaliar a nossa vida espiritual, nossa condição espiritual. Então a gente vai meditar aqui em Êxodo 20. Vou citar aqui vários versículos e eu te indico pegar um papel, uma caneta, vai anotando aí os versículos, né, que a gente for citando, ou palavras-chave, porque eu não sei, não decoro o versículo, alguns, um ou outro eu sei de cabeça, mas você pode anotar as palavras-chave para depois você ir buscando na sua Bíblia, no seu estudo aí, na sua casa, tá? Então a gente vai passar por alguns dos mandamentos aqui e traduzir para o dia de hoje com exemplos. E nós estamos aqui para aprender, todos nós, né? Então essa palavra ela fala muito para mim, mais para mim do que para vocês mesmos. Eu falo no sentido de que eu não tô aqui numa posição de que sei de alguma coisa, porque nada sou sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, sem Ele conduzir a minha vida. Então, para você que tá aqui pela primeira vez, eu sempre preciso trazer essa introdução. No Instagram tá sempre chegando pessoas novas. Aqui nós não falamos só de moda, né? Para quem tá assistindo no Instagram, Mayara Sayonara, tem o Instagram de fé. Eu tenho o Instagram de fé, Café com Fé BH. Quem quiser acompanhar, lá tem devocional toda segunda e toda quinta, 6h59. Tem um canal do Telegram, que eu deixo o link no YouTube também. Quem quiser entrar no canal do Telegram, tem vários áudios. Olha ali, tem ouro, tá? Vídeos, dica de livro, dica de aplicativo, para você que se interessa e quer demonstrar isso, essa sede de Deus aí, né? E tem o YouTube também de fé, tá bom? Seja forte e corajosa. Eu não sei tirar esse selo daqui, gente. Tem um selo aqui para comprar, mas eu vou pedir o Everton para tentar tirar daqui para mim daqui a pouco, mas porque eu já abro a live e já venho aqui, tá? Então, estou aqui como oferta viva, então não compre selo aqui, por favor, tá? Esse nosso momento aqui é de alimento para nossa alma. E eu te convido, então, a mandar para as pessoas aí um aviãozinho, não é a título de me seguir nem nada não, mas para que ela possa participar também dessa palavra que pode realmente salvar a vida de alguém, tirar uma pessoa do fundo do poço, abrir o entendimento, revelar a verdadeira condição espiritual, né? Então a intenção do Senhor Jesus é nos orientar, nos ensinar, nos libertar, né? Nos levar no caminho certo e salvar a nossa alma, né? Então a maioria dos cafés com fés aqui que a gente faz toda terça-feira aqui, 6h59 no Instagram e no YouTube, sobe na quarta-feira, a sua grande maioria nos mostrando pontos de melhoria, né? Aqui não é palavra de massagear o nosso ego, sim, para mostrar o amor de Deus sobre a nossa vida, mas sempre traz algo ali, poxa vida, isso aqui eu preciso consertar para preservar e para manter firme até o final, né? Porque pro Senhor Jesus não conta quem chega mais rápido, quem chega primeiro, não são as obras, não é o ser legalzinha demais, fazer caridade, ser bom, isso é obrigação, mas quem consegue permanecer e prevalecer fiel, firme até o fim, justos até o fim. E para isso exige muito esforço, sacrifício, que falar é muito lindo, né, gente? Falar de Deus aí, o que mais tem é Instagram que fala de Deus, né? O que mais tem é Instagram que posta frase de Deus. Mas aí viver na prática já é outros 500, não é verdade? Então vamos lá, vamos fazer uma oração aqui antes de começar, né? Convidar o autor e consumador da fé para falar conosco. Tô muito feliz de estar aqui. Toda terça-feira para mim é um dia que começa diferente, porque nada melhor do que começar o dia cuidando de nós, né? Quantas aqui não levantam da cama, correndo, atrasada pro trabalho, não tem tempo para nada, ou abre os olhos, ao invés de falar com Deus, já pega o celular, deixa eu lá no Instagram, deixa eu lá no WhatsApp, deixa eu ver o que tem lá, né? E com isso, o diabo tá ganhando tempo, né? Porque são nas nossas atitudes que a gente mostra se Deus é o primeiro na nossa vida.
E primeiro, primeiro nos detalhes, no despertar, no abrir os olhos, no cuidar de si. Ao começar o dia, a melhor coisa que tem, né? Porque às vezes a gente deixa pra depois e acaba não fazendo. Claro que não tem hora pra poder ler a palavra, meditar na palavra, fazer a sua busca. Não tem hora certa. Mas levantar da cama, falando com ele, indo deitar, falando com ele, em pensamento, ele sendo o pano de fundo dos seus pensamentos, toda a parte do dia, vai sair pra trabalhar, você pede permissão, vai na academia, você convida pra ir com você, então você vai sentar na mesa, vai comer, levanta a sua comida, consagra ele, oferece a ele. São detalhes que mostram que você se importa, né? Que você se importa de fato. Às vezes quando eu tô no restaurante, eu vou consagrar uma comida, as pessoas olham assim, porque não é comum, né? Não é comum as pessoas consagrarem. Não sei se você pratica isso, mas tudo que você come, você consagra a Deus, tudo que chega nas suas mãos, você consagra a Ele, porque tudo é emprestado, né? Então isso mostra que detalhes de que você se importa e de que você leva em consideração, né? Então vamos lá, vamos fazer a oração aqui pra gente começar, tá? Eu quero vocês interagindo aqui, manda aqui o que vocês estão achando, manda mensagem, se faz sentido, se concorda, se não, vamos lá, porque aqui Deus quer usar todo mundo, né? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de abrir os olhos, de ressignificar tudo que tem acontecido na nossa vida, de enxergar com um olhar de oportunidade os problemas, porque o Senhor nos dá poder para conduzir os nossos pensamentos. E eu peço que nessa manhã a luz divina do Senhor venha emanar, venha iluminar os nossos caminhos, a nossa mente, o nosso subconsciente. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, do nosso achismo, do nosso eu, do nosso orgulho, da prepotência. Perdoa, Pai, se existe alguma faísca desses sentimentos, que o Senhor possa transformar toda a maldição em bênção, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo o espírito maligno que quiser vir fazer parte desse nosso encontro. Em nome de Jesus, essa nossa reunião que o Senhor preparou, que o Senhor está nos dando de presente, senta à mesa conosco, senta aqui nessa cadeira, senta do lado dessa pessoa, aquelas que vão vir, aquelas que estão assistindo gravado, que o Senhor nos dá entendimento da Tua palavra, que o Senhor venha revelar em nós a nossa condição espiritual, que o Senhor coloque um espelho na nossa frente, que essa palavra venha promover, provocar frutos de arrependimento sincero, reconhecimento da Tua soberania e do quanto nós precisamos nos humilhar diante do Senhor todos os dias, porque o que o Senhor fez por nós não tem preço que paga. E tudo que a gente fizer em prol do Teu nome ainda será muito pouco. Nós estamos aqui para aprender humildemente com a Tua direção, com a Tua palavra. Fala conosco, fala aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. Nos neutraliza a nossa matéria agora, que quer desviar a nossa atenção para os afazeres do mundo, para o trabalho. A humanidade vive correndo, né? Mas para ouvir o Senhor, a gente precisa de estar conectada, a gente precisa abrir mão de tudo. E que assim seja nessa manhã, que o Teu nome seja honrado e glorificado, meu Pai. Que haja um antes e depois aqui dessa palavra. Porque se o Senhor preparou essa manhã, é porque coisas grandes o Senhor quer fazer. E só depende de nós, não depende do Senhor. E que essa consciência possa estar permanentemente na nossa mente, nos nossos caminhos. E quem olhar pra gente, sem a gente precisar falar ou escrever no Instagram, sou cristã, sou isso, sou aquilo. Mas quem vê, quem olhar, veja que somos representantes do Senhor. É isso que o Senhor quer, que a gente não precisa ficar falando, mas que mostremos o Senhor nas nossas atitudes. E que haja essa transformação, esse novo nascimento. Que haja festa no céu por um pecador que se arrepende. Se uma pessoa que está aqui, independente do título, independente de tempo da igreja, independente do que seja, independente se vivia no pecado ou não, se arrepender hoje, meu Pai, já valeu todo esse ano já de 2022, já valeu tudo, porque o Senhor move céus e terras por conta de uma alma. E que a Tua vontade venha se cumprir nessa manhã, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja honrado e glorificado.
Amém. E graças a Deus. Bom, eu quero passar um versículo aqui. O que acontece? Vocês já ouviram falar dos mandamentos que estão aqui na Bíblia? Os 10 mandamentos? Eu vou transitar em alguns só. Não vou passar todos, não. Mas vocês já meditaram aqui? Já pegou a Bíblia? Já leu? Enfim. O jovem rico conhecia os mandamentos, né? E a gente vai ver aqui, avaliar como está a nossa conduta mediante a um Deus que muitos falam que é o seu Senhor, mas ele não quer ser o nosso Senhor de boca, de fala. Ele quer ser o nosso Senhor habitando dentro de nós, nos batizando, nos dando um novo nascimento, né? Porque ele está buscando verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. Se ele está buscando é porque nem todo mundo é verdadeiro. A maioria das pessoas não são verdadeiras. A maioria das pessoas são senhores de si mesmos. Que quem conduz a vida delas é o coração. E o coração, ele é enganoso, né? Quantos não caíram na cilada da emoção, do coração? Tomou uma atitude ali e se arrependeu lá na frente, né? Porque quem moveu ali foi o próprio coração. Foi senhor de si mesmo. E quando a pessoa, ela sacrifica para ter um novo nascimento, ela recebe todas as promessas que estão aqui. Ela não precisa de revelação. Ela não precisa que alguém vá e fala para ela o que vai acontecer na vida dela daqui a pouco. Porque é promessa, é só tomar posse, é só determinar. Isso é fé, né? Ele vai dar além do que a gente pediu, porque os sonhos dele é muito maior do que os nossos. Quando a gente olhar para ele pelo que ele é, não pelo que ele tem para nos dar, né? E é como se fosse uma recompensa esse sacrifício. E a gente vai transitar em alguns aqui e que venhamos olhar para dentro do nosso eu, né? Essa palavra não é para quem não tá aqui, não é pro seu marido, é para você, é para mim, né? E que venhamos com humildade compreender a vontade de Deus para nossa vida e que assim venhamos agir ao sair daqui, né? Porque você e eu não precisamos de mais uma palavra, a gente precisa tomar uma atitude diante do que Deus tem já nos falado, né? Porque ele só tem como contar com aquelas pessoas que ouvem e respondem, reagem, né? Não naquelas pessoas que visualizam ali no WhatsApp, parece os dois vizinhos de visualizado e não responde, ó. Fica ali a mensagem, né? Então ele tá falando. A questão é que, infelizmente, a maioria não tá correspondendo, não está respondendo, porque é senhor de si mesmo. Né? Mas aí a confessar que é senhor de si mesmo, né? Porque com a gente nós somos muito tolerantes, intolerantes com o próximo e tolerantes com as nossas atitudes, né? Então, pedir todos os dias a humildade de Deus, pedir que ele venha nos mostrar a verdadeira condição espiritual, confessar para ele os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos desejos, as nossas vontades que não o agradam, é importante, porque ele tá vendo. Mas ele só pode dar pitaco quando a gente... É a mesma coisa. Tem gente que dá palpite sem ser convidado, né? Acaba levando levando uma da pessoa. Poxa, eu não te perguntei nada, né? Mas quando a pessoa se abre, ela fala, você se sente confortável pra ir lá. Poxa, já que você perguntou, eu vou falar. Né? Já que você tá querendo ouvir. Então, com Deus é assim. Nós que estamos na carne, às vezes a gente não segura. Né? A pessoa, você vê alguma coisa, você vai lá e fala. Né? E ainda leva. Mas quando a pessoa, ela humildemente, ela reconhece, ela pergunta, aí que Deus tem prazer de mostrar e ensinar mesmo. Por mais que ele saiba quem é você, o que passa dentro de você, o que passa dentro de mim, ele quer ouvir, ele quer que a gente confesse e tome atitude diante disso. Eu quero passar um versículo aqui antes da gente falar dos 10 mandamentos. Não vou falar dos 10, vou falar de alguns aqui. Deixa eu ver se tá... Deixa eu ver se é esse. Não. Não é esse não, peraí. O Senhor disse, esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. O que tem mandamento de homem por aí, se você não for curiosa, você vai ser enganada mesmo. Vai.
Porque se houve peleja no céu e Deus permitiu, né? Diante de Lúcifer e os anjos que viam a glória do trono de Deus, não haverá aqui se a gente não vigiar, se a gente se contentar só nessa live aqui e não pegar a Bíblia e ser curioso, e às vezes ler o capítulo inteiro, ao invés de pegar só um versículo isolado, ou pegar a interpretação que alguém falou, e você precisa testificar isso, né? E pedir a Deus para te mostrar. Eu falo mesmo, Deus, se tiver alguma coisa errada, você vai mostrar, ou vai acontecer isso ou aquilo. O sinal entre nós é esse aqui. Mas primeiro a gente tem que pedir e falar para que ele venha dar a direção. E ele fala. Só que muitos ouvem, ou ele usa alguém, que se ele não tem intimidade com você, ele vai usar alguém para falar. E aí, ainda nesse detalhe, a gente tem que pedir a Deus, Deus me dá discernimento para entender qual é a voz do Senhor e qual não é. Por isso a importância do novo nascimento, né? Do Espírito Santo morando dentro de você, porque vozes o tempo inteiro vêm. E o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. E se você não for vigilante, se você não tiver sede de Deus, não buscar isso, não buscar a verdade, você vai ser enganado por uma palavra doce, alguém que falou ali, que infelizmente não é a palavra do próprio Deus para você, né? E quantos não têm sido enganados? Infelizmente, não é à toa que o Senhor Jesus falou que a maioria não ia para o céu, né? Poucos iam herdar o reino de Deus. Essa palavra me dá muito temor, eu não sei em você, mas a gente tem que procurar viver cada dia como se fosse o último. Porque o tempo tá se encerrando. Já ouvi tanto falar sobre isso, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo de Noé, porque nós estamos vivendo essa época. As pessoas falavam assim, comiam, bebiam, dançavam. Bobo, tolo é Noé, que tá abdicando da sua vida para construir uma arca. Tá deixando de viver a vida, de curtir tudo. E o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, amor, justiça. Ele é espírito. E nós, para que a gente receba tudo deles, temos que andar em espírito, né? E temos que reconhecer que tudo aquilo que ele nos empresta ou nos emprestar, porque ele também só vai emprestar aquilo que não vai corromper. Ou às vezes ele até entrega aquilo que você está pedindo muito para te ensinar que não é esse o caminho. Ele permite que você receba e depois perca. Tudo é em prol de nos ensinar alguma coisa, né? Então os problemas que você está vivendo, o espinho na carne aí, né? Qualquer dificuldade Deus está permitindo para ensinar. E aí cabe a mim e a você ressignificar isso. Aí a gente vai ver se está ouvindo a voz do diabo, que vai nos afundar mais, né? Tá se apegando a isso, as emoções, o coração, o sentimento, ou a gente vai ouvir a voz do seja forte e corajoso, né? Diga ao fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então vamos olhar aquela dificuldade como um trampolim, como uma oportunidade de se fortalecer, de fazer algo diferente. Qual voz a gente está ouvindo? Para qual lado a gente está indo, né? Então, ele está falando aqui, a maioria, esse povo se aproxima de mim com a boca, louvores, choro, frases no Instagram, mas só com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Isso aqui é muito forte, né? Isso é engano. Mas ele tá vendo. Então não adianta que eu mostre pra você que eu sou. Importa o que eu sou diante dele, no meu íntimo, aqui fora desse celular. E tem que ser um temor muito grande, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tá em todos os lugares. É igual na dieta, né? Quando você vai lá, come um sorvete escondido de alguém. Você tá... Quem que você tá enganando? Você mesma, né? Então, você sabe que ele tá ali todo momento. O Senhor vem nos visitar todos os dias. Como a gente tem recebido ele? Será que temos tido tempo ou temos colocado desculpa? Eu não tenho tempo. Isso é a maior desculpa que existe, né? Eu não tenho tempo, tô trabalhando demais. Cabe escolher. Ou você larga tudo, ou você continua. Né? Isso tudo na vida são escolhas. Então, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então, vamos ser vigilantes quanto a isso e avaliar, então, aqui no que nós vamos falar em Êxodo, se estamos louvando ele só de boca ou se de corpo, alma e espírito. Em espírito e em verdade. Se a gente está realmente... Vou parar de compartilhar aqui. Confiando nele
se lançando. Eu tava até ouvindo aqui eu gosto de trazer comparações do médico, né? A gente vai no médico ali e tá com algum problema, a gente confessa tudo pro médico, né? Eu tô com dor aqui, tá saindo sangue ali. A gente abre a boca e confessa, fala tudo que tá passando pro médico. Não pede o CRM dele. E tá lá à disposição de se entregar. E é pra fazer uma cirurgia, fica lá sem roupa. Você se entrega, você confia. E você não busca entender os precedentes disso. E a gente pode trazer isso pro reino de Deus, né? Esse se entregar, esse confiar, esse confessar, esse falar o que tá acontecendo. E agir, porque depois da cirurgia também tem o pós-cirúrgico, né? Quando você passa uma cirurgia, não sei se já passou por alguma cirurgia, eu já passei. Tem o pós-cirúrgico, tem o medicamento que você tem que continuar tomando, então tem as precauções que você precisa continuar, né? Ali tem um andamento, tem um medicamento que ele te passa, independente do tempo do tratamento. Então você vai lá e segue, porque você tá acreditando no que vai receber. Aquilo que você ainda não recebeu, você vai receber. E a mesma coisa é no reino de Deus, né? A gente precisa confiar, acreditar, mesmo sem ver, e avaliar, né? Quais estão sendo as nossas escolhas nos dias de hoje. Quem a gente está servindo de forma direta ou indireta? Porque muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Vamos lá. Peraí. Aqui em Êxodo 20 fala assim... Vou dar uma pincelada em alguns aqui, a gente vai avaliar, você não precisa falar aqui, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então ele faz questão de lembrar de onde ele te tirou. De onde ele te tirou. Se a gente tá aqui hoje é pela misericórdia dele. Independente do que a gente tá vivendo, passando. A gente tá aqui tendo mais uma chance, mais uma oportunidade. Porque eu não sei se você sabe o verdadeiro significado da morte de cruz dele, né? Foi totalmente em prol da nossa alma. Não foi pela nossa vida aqui nessa terra. Não foi pelos bens materiais aqui dessa terra. É pela salvação da nossa alma, que é eterna. Mas isso só compreende quem está em espírito. Porque quem não está, se limita só nas coisas que pode receber nessa vida, nessa terra. E confundem a misericórdia de Deus com ser bobo, né? Conhece a palavra, mas a hora que der, eu volto. Meu tempo não chegou. Minha vida tá do jeito que Deus quer. Tô esperando em Deus. Se for da vontade dele, ele já falou que é da vontade dele lutar. É da vontade dele sacrificar. É da vontade dele passar por cima dos desejos, das vontades que não o agradam. É da vontade dele passar por cima desse problema. É da vontade dele levantar dessa cama. É da vontade dele passar por cima dessa depressão. E aí? Quais são as nossas atitudes? Porque a vida com ele é uma parceria. Ele não faz nada sozinho, né? Então ele dá um passo, e a gente dá um passo, ele dá 2 à nossa frente. E aqui, ele faz questão de nos lembrar que nunca venhamos esquecer de onde ele nos tirou. Será que a gente tem lembrado todos os dias de onde ele nos tirou e o que ele fez em prol de nos dar oportunidade de salvação? Hoje a gente tem. Hoje ele tem a chave do inferno nas mãos. Hoje ele é o nosso advogado, mas ele ainda virá como juiz, né? E o que nós estamos preparando para esse dia? Hoje ele está voltando para milhares de pessoas, né? Então, é um temor que tem que haver dentro da pessoa. E a gente vai mostrar isso nas nossas atitudes. Aí ele fala no versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses diante de mim. Tá, eu não tenho outros deuses, não. Só tenho Deus. Só Deus é o meu Senhor. Agora, olha como é sutil. Se a sua maior preocupação é com a sua família, se você larga tudo pela sua família, mas em prol de buscar para você não tem a mesma atitude, você só abre a boca para orar pela sua família, pelos outros. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sua preocupação é com tudo de menos com a salvação da sua alma. Você se preocupa com o trabalho, você se preocupa em ajudar o fulano, o ciclano, você se preocupa em falar sim para todo mundo, com medo do que vão falar. Então você está se preocupando mais com o outro do que com você mesmo, né? Então você está fazendo do seu coração o seu Deus, porque o coração ele sente, ele quer sentir prazer, raiva, ódio, mágoa, vontades, desejos. Então, se você se preocupa com o sentimento, só o sentimento do outro,
E Deus falou que aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, até marido, mais que ele, não é digno dele. Ah, mas eu não amo. Mas será que nas nossas atitudes a gente está demonstrando isso? Né? Então, tudo que a gente coloca no lugar de Deus se torna o nosso Deus. Será que a minha busca diária é só em prol do bem financeiro? Será que eu dobro os meus joelhos e falo, meu Deus, por quê? Questiona. Por que eu tô passando por isso? Por que tá faltando isso? O que eu te fiz? Né? O que o Senhor quer de mim? Será que o Senhor lembra de mim? Será que o Senhor sabe que eu existo? Então, isso tudo é dúvida. São detalhes que Deus não pode habitar ali, porque existe dúvida. E então a gente tem que avaliar o que ele está falando. Não terá outros deuses diante de mim. Esses deuses tanto algo palpável, algo que você se apegou, uma superstição que você se apega, uma leitura supersticiosa que você se apega, uma divindade, alguém que tem outro nome que não é o nome de Deus, o Senhor Jesus, que foi o único que morreu na cruz por nós, ou se é um familiar, ou se é um ente querido, que eu já vi muitas pessoas que eu já tentei ajudar, mas quando eu via, aquela busca era em prol de um benefício próprio, de uma vida sentimental, né? Porque na hora que eu já fiz muito isso, na hora que o calo apertou, opa, deixa eu ir na igreja. Deixa eu lá, porque o negócio tá difícil, né? Então, tudo que a gente coloca como prioridade na nossa vida se torna o nosso Deus. Então, começa desde o que a gente já falou aqui, né, no Café com Fé, no levantar. Como que você levanta da cama? Você senta, né, respira ali, se preocupa em falar com ele antes de fazer, de pegar alguma outra coisa, ou o celular, porque hoje o celular, né, tomou a vida aí das pessoas. Então, aqui a gente já vê um mandamento, que é não terá outros deuses, ou seja, eu tenho que ser o único Deus da sua vida. Não pode ser o dinheiro. E aí a gente vê, vamos ver outros mandamentos mais à frente aqui, que se encaixam nesse aqui, porque se a gente não é fiel a Deus também, estamos apegados ao financeiro, né? Enfim, e aí, vamos avaliar. Quem está sendo Deus da nossa vida, de verdade, nas nossas atitudes, né? Isso a gente sabe. O próximo aqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Então, não fará para ti imagem de escultura. O que você entende por isso? Qualquer imagem de escultura, imagem que você se dobra os joelhos para ela, que você ora para ela ali, a fim de que interceda para o Senhor Jesus. Aqui ele está falando. O que você tem? Qual o seu entendimento sobre isso? Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus. Então, não tem como a gente fazer uma escultura do próprio Deus. Então, às vezes, nossa casa tem lá o próprio Senhor Jesus pendurado na cruz. Ele não está mais na cruz. Essa é a imagem que você tem de Deus, ali pregado na cruz. A cruz está vazia. Então, ele está falando, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança, nem a minha. Ninguém é capaz de fazer uma escultura da minha imagem. A gente pode dobrar os joelhos e falar com ele em qualquer lugar. E eu dobro os joelhos no banheiro, ali, naquele lugar sujo, no vaso ali, ó, pra falar. Isso é um sinal de humilhação, por exemplo, né? Então a gente não precisa dobrar os joelhos diante de nada, nenhuma escultura. Porque isso aqui é uma orientação, isso tá dentro dos mandamentos aqui, né? É só uma diquinha, tá dentro dos mandamentos. Então não sei qual o entendimento que você tem. Ou será que você tá apegado ao que aprendeu, mandamentos de homens? Que foi o versículo que a gente falou antes, né? Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração tá longe de mim, porque ele tá apegado a mandamentos de homens. Será que não foi o homem que criou isso aí? E você, pela ignorância espiritual, tá indo em prol do que ouviu e nunca pegou aqui para entender isso aqui de fato tá escrito? Que Deus fala sobre isso? Então cabe a gente buscar, porque não há nada em oculto que não seja revelado para aquele que tem curiosidade e que tem o coração puro para receber. Que às vezes é um escândalo para muitas pessoas. Poxa, mas eu nasci aprendendo assim. Mas Deus está mostrando que não.
que você precisa nascer de novo, como Nicodemos. Né? Nicodemos, eu gosto muito de dar o exemplo de Nicodemos lá em João 3, porque é tão forte, é tão claro, né? Ele mestre da sinagoga ali, do templo, ele conhecia as escrituras, ele conhecia a palavra, mas ele não sabia que Jesus era o Messias, né? E ele veio com palavras religiosas, né? Muitas pessoas às vezes chegam perto de você com expressões para mostrar que vocês, não, eu sou, ou eu sou evangélico, ou eu faço parte de alguma denominação. Eu não tenho esse costume, mas eu respeito quem tem, né? Então eu cumprimento, olá, tudo bem, tal, Deus abençoe. Então, tem gente que tem algumas palavras para te cumprimentar diferentes, né? Para mostrar que é do reino, ou demonstrar que faz parte ali da igreja de Deus, mas enfim. Nicodemos chegou para o Senhor Jesus, mestre, bom mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. Então ele se apegou nos feitos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não deu nem importância para o que ele estava falando, de reverência ao Senhor Jesus, e falou assim, não se admire se eu te falar que você tem que nascer de novo. Então um homem inteligente, sabe, cresceu ali no templo, cresceu lendo as escrituras, mas ele só sabia palavra. O Espírito de Deus não estava com ele. Então é o que mais tem hoje, infelizmente, né, por aí. Então, se Nicodemos, ele era um homem enganado, ele era senhor de si mesmo, ele não tinha o Espírito de Deus, e Jesus falou com ele, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai herdar o reino dos céus. E ele poderia falar, nossa, mas eu tô te servindo aqui há tantos anos, eu abdiquei da minha vida inteira, eu conheço a Bíblia toda, como assim que o senhor tá falando isso pra mim? Mas Deus não tá buscando pessoas somente boas, caridosas, com títulos. Ele quer usar verdadeiros servos, estão à disposição a qualquer hora, a qualquer momento, de abrir mão de tudo, de abdicar de qualquer coisa, que foi o que ele pediu para o jovem rico, né? O jovem rico disse que cumpria tudo isso aqui. Ele falou, mas eu faço tudo. E na hora que Jesus falou assim, então pega todos os seus bens, vende, entrega para os pobres e me segue. Ou seja, nada é mais importante do que me seguir, nem essa sua riqueza. Isso tudo que você herdou, né? Você ainda não conquistou isso. Você herdou da sua família, não pagou o preço para isso. Mas infelizmente até aqueles que pagam o preço para isso se apegam. E é na hora que tá na mão da gente que a gente mostra realmente se a gente tem apego ou não. É nos detalhes, né? Então, vamos lá. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Então, quem se curva, quem faz qualquer escultura ali de imagem, tá negligenciando esse mandamento aqui. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então tem coisas que a gente vive hoje que sim, pode ir por gerações, filhos, né? Então às vezes a gente não entende porque que o filho nasceu de um jeito. No mundo espiritual, a gente só vai entender se viver em espírito, né? E é uma liberdade tão grande, porque você consegue entender o fundamento do problema e como lutar. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o mal que está por trás. O próprio Senhor Jesus, ele fala que a nossa guerra aqui é contra principados, potestades, forças dominadoras do inferno. Não é contra o ser humano. E às vezes a gente vai contra o ser humano, né? Mas não é contra o mal que está por trás. Faço misericórdia a milhares dos que amam e aos que guardam os meus mandamentos. O que é guardar, né? Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Está escrito lá em João 14 que aquele que crê nos meus mandamentos e os seguem, esses são os que me amam de verdade. É os que praticam, não os que falam que fazem como o jovem rico. É os que praticam nos mínimos detalhes. E a gente vai ver depois disso tudo aqui, como o reino de Deus, o buraco é muito mais embaixo, né? Vou falar aqui no final. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, é um crime
eu estar aqui falando de Jesus e não viver. Se eu estou aqui levando a palavra, estou falando dele, e eu não viver isso que eu estou falando, isso pro reino de Deus é um crime. Eu estou tomando o nome dele em vão. Né? Eu falar dele e não viver a palavra dele é em vão. É em vão. E, infelizmente, isso acontece muito. De pessoas que falam, mas não vivem. Porque falar é fácil, né? Até papagaio fala. E aqui não tem ninguém querendo se achar melhor do que ninguém, né? Porque nós dependemos da misericórdia dele. Porque se eu falar com você, se eu me afastar, pode ser que eu não veja consequências de hoje para amanhã. Mas o diabo, ele é sábio, ele é inteligente. Vai saber a hora certa de puxar a minha corda. Se eu não for vigilante, e tem uma coisa que é uma coisa pra gente pensar. Quando você tá na presença de Deus, tá? Você tá lá, você foi visitado por ele, você vive a palavra dele, você tem temor e tremor em colocar em prática, nos detalhes, devolver o dízimo e tudo que a gente vai falar aqui, né? Mas você vai se afastando aos poucos, porque a queda ela não vem da noite pro dia. Você vai ali se afastando aos poucos. O Espírito Santo, quando ele sai da vida da pessoa, ele sai decepcionado e em silêncio. Agora, quando é para uma pessoa se libertar, aí que tem que suar. A gente fala que a glória da segunda casa, né, é maior do que a da primeira. Mas para essa glória vir, o esforço tem que ser maior, porque o reino de Deus é tomado por esforço e a força. E só os que se esforçam se apoderam dele. Então, não é por muito chorar, louvar só com os lábios. Tem que haver uma entrega total e completa. E aí o diabo, ele entra caladinho, se disfarça de anjo de luz. Então aquele que não está conectado não percebe. Mas aí essa pessoa, para se libertar, aí que o buraco é mais embaixo. Porque o diabo, ele esperneia, não quer sair. A vida da pessoa vira de cabeça para baixo. Aí vem o tempo, vem as coisas, os afazeres do mundo, vem as distrações, vem os detalhes, tudo que ele puder fazer para que você coloque como última coisa na sua vida a fazer, que é ler a palavra, que é ouvir o que Deus tem para falar, que é abdicar do seu tempo, que é sacrificar, que isso seja o último, ou que você nem tenha tempo para fazer isso. Então é tanta coisa que vai plantando, é um probleminha aqui, é um pepininho aqui, porque no trabalho a gente pode até fazer isso, né? Mas o reino de Deus, e se fizer no trabalho também, se ficar procrastinando, a gente vai colher aquilo. E assim é na vida com o próprio Deus, né? Então é assim que funciona. Deus, quando ele vai se afastar, ele avisa. E aí a pessoa tem os 2 vezinhos azul lá, ela não respondeu, não fez questão. Então quem não tá colocando ele com prioridade, ele se afasta. E aí vem o mal e entra e dá aquela sensação momentânea de que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tava falando lá no Café com Fé BH que eu recebi uma mensagem outro dia de uma moça que ela canta na igreja. Ela canta, tem uma voz maravilhosa, canta, o marido dela é pastor, mas tá vivendo uma vida miserável, mas eu não falo miserável de dinheiro, aqui dentro. Ela tem uma doença crônica que ninguém descobre o que é. Ela tem depressão de grau altíssimo, tá no psiquiatra, tá no psicólogo, e não consegue enxergar que alguma brecha deu porque o mal entrou. Porque, peraí, se ele levou sobre nós todas as nossas dores, iniquidades, por que você tá pagando o preço de novo? Por que você tá sofrendo? Porque a vida abundante que ele prometeu, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que esse fardo tá pesado? Não, peraí, se o fardo tá pesado tem alguma coisa. Mas aí vem Nicodemos, que não consegue enxergar, que se apega ao quê? Ao título. Não, mas eu canto na igreja. Eu canto. Claro que Deus tá comigo. Eu canto. Mas por que o Senhor Jesus falou então que muitos naquele dia chegarão lá e falar: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu cantei, eu louvei, eu era pastor, eu era padre, eu era obreiro, eu era obreira, eu era isso, eu era aquilo, e ele falar assim: não te conheço, você usou o meu nome em vão, porque você não vivia na minha presença, você fazia isso na força do seu braço, e na força do nosso braço a gente não consegue sustentar, como essa moça não tá conseguindo sustentar. Então quem vê lá no altar ela cantando, acha que assim, é uma mulher de Deus, mas até tem uma boa intenção. Mas tem brecha, porque é uma luta, é uma guerra. E se ela não guerrear, não basta ser só bom.
Porque o diabo, ele invade mesmo. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Então, por quê? Então, são questionamentos. É por isso que o Senhor Jesus, ele fazia perguntas pra gente, né? Você vê lá em Mateus, Lucas, Marcos, quando Jesus abria a boca, era para contar histórias, para dar exemplo do reino dos céus, o reino de Deus. Ele comparava o reino de Deus. Ele veio falar de salvação. Ele veio falar da nossa alma. E fazia muitas perguntas. Os fariseus tentavam acusar ele, os religiosos, né? Mas ele devolvia com o quê? Com pergunta. Pra quê? Pra fazer a pessoa pensar. Só que essa pessoa, eu fui tentar ajudar. Eu fui falar, nossa, né? Você precisa se revoltar contra isso que você tá vivendo, né? Porque não tá certo. Olha, vamos parar pra pensar. Não foi isso que Deus prometeu. Então você precisa se revoltar, porque tem um mal agindo e você precisa passar por cima disso. Essa pessoa ignorou o que eu falei, tipo, cara, não... Por que você tá falando isso? De jeito nenhum, não faz sentido isso que você tá falando. Então, você vê que tá apegada ao quê? Aos anos de igreja, a religiosidade, a profissão ali, a missão, que tá fazendo na força do braço. Infelizmente. E o que mais tem é gente assim, né? E eu não tô aqui falando mal dessa pessoa, eu tô pegando de exemplo, porque tudo que eu vejo, né, recebo mensagem no direct, eu pego, por exemplo, falo, meu Deus, nossa, não me deixa ficar cego nesse ponto. Nossa, que eu fico, me dá um temor maior, né? Me dá uma vontade de ser mais vigilante ainda quando eu vejo o erro do outro. De olhar pra mim mesmo e falar, meu Deus, será que isso tá, né? E pedir, meu Deus, me mostra, porque a religiosidade escraviza. Exatamente. E aí, essa pessoa me chamou pra pedir ajuda da loja, né? Mas aí ela contou esses problemas. E aí eu falei, poxa, peraí. Você precisa primeiro cuidar de você, da sua alma. Porque não adianta eu vir te dar estratégia aqui de loja, principalmente pelo cargo que você ocupa. Você precisa realmente se revoltar. Jesus quer que você se revolta. Porque a gente vive numa batalha. O diabo está ao nosso derredor caçando alguém a quem tragar. Ele nos alerta quanto a isso. Então, alguma coisa está acontecendo que você não está conseguindo vigiar. Só que o diabo cegou o entendimento da pessoa, já domou a mente. E o próprio Senhor Jesus, ele fala, o meu povo padece por falta de entendimento. O meu povo morre por falta de compreender, de fato, interpretar aquilo que eu quero falar. E aí vem o diabo e coloca a vírgula dele, né? E aí vem os mandamentos feitos por homens, que o próprio Senhor Jesus nos falou aqui no versículo passado, né? Então, assim, aí eu me calei, falei, não vou mais falar nada, porque a gente só pode ajudar. Aí eu dei ajuda ali quanto à loja, falei, mas a gente só pode ajudar quem quer, né? Então, se você... A palavra foi plantada, né? Vou orar, vou buscar por essa pessoa e uma hora vai dar frutos, mas... até quando a gente vai esperar Deus nos dar mais chance de oportunidade, né? Porque pensa, Jesus volta hoje pra essa pessoa e aí quem vem buscar é o diabo. Mas como assim? Eu cantei a vida inteira, eu dançava, eu fazia parte do coral, do louvor, eu pregava, eu fazia live, falava do teu nome, como assim? Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Isso é muito forte, né? Então, tomando o nome do Senhor em vão. Versículo 7, Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você fala o que vive? Então, se a gente está falando que não vive, a gente está tomando o nome dele em vão. E viver é isso que nós falamos aqui acima e vários outros fatores que a gente ainda vai falar aqui. Isso são alguns detalhes, né? Depois, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Aí muitos vão falar, isso aí eu faço. Eu não meu pai e minha mãe, honro, amo. Ok, maravilhoso, muito bom. Né? Esse aqui você passou. E quantos não tem mágoa de pai e mãe, né? Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo? Meu pai me abandonou, meu pai me violentou, minha mãe, muito grave, me abandonou. Não, você não sabe. O que aconteceu comigo foi especial. Mas a gente só vai ser perdoado se perdoar. Porque se a gente olhar pra pessoa como carne e não entender que ela precisa tanto de ajuda quanto você, que quando a gente guarda mágoa, a gente tá tomando um copo de veneno. Então, se você tem mágoa de alguém, quem tá sendo o Senhor da sua vida não é o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus voltar pra você hoje, não tem reino dos céus.
Porque quem tá sendo o Senhor da sua vida é o próprio mal. Porque é ele que tem ódio, é ele que tem mágoa. Independente do que você viveu ou não. Vida com Deus é uma vida limpa ali. Você não precisa... Você não precisa conviver com a pessoa. Você não precisa gostar dela. Mas amar a alma dela é diferente. Mas você só consegue isso quem anda em espírito. E quem não espera sentir vontade pra fazer. Porque se a gente esperar sentir vontade pra entregar a vida pra Jesus, tô muito jovem, tô muito novo, vou curtir a vida. Tem muito tempo ainda, né? Mas não é sentir vontade, é entender o temor disso aqui, da palavra dele, que ele tá deixando como exemplo. E todo mundo sabe, ainda que ouviu numa live, ou foi na igreja, ouviu, ninguém vai partir desse mundo sem ouvir a verdade sobre o Senhor Jesus. Para que ninguém chegue lá e falava, mas ninguém me avisou. Aí vai pegar lá o rascunho da vida, ó. Você lembra dessa live aqui? Nossa, verdade. Todos nós vamos passar, né, pelo julgamento. E ele fala que é maior no reino dos céus aquele que se faz como um menino, uma criança. Mas como é se fazer como um menino, uma criança? Criança é pura, criança não guarda mágoa, criança briga ali, mas já tá abraçando, né? Então, todas as crianças, no arrebatamento até fala, elas vão subir, porque elas são puras. São puras. Mas o ser humano tem o quê? Malícia, maus olhos, mágoa. Então, se você tem mágoa de pai, mãe, não honra, né? Enfim, também já é algo aqui que nos afasta de Deus. Não matarás. Esse aí eu não faço mesmo, né? Nunca matei ninguém. Mas tem um versículo mais à frente que o Senhor Jesus fala assim, eu te digo que se você tiver ódio, aí a gente entra na mágoa de novo, né? Se você tiver ódio, mágoa de alguém, você tá matando. Olha como a palavra ela é mais profunda do que aquilo que a gente lê ali na superficial. Porque muitas pessoas se apegam a isso. Eu nunca matei ninguém, mas se você tá guardando mágoa de alguém, você tá matando, tá falando. Eu não sei aonde, tá? Depois você joga no Google aí. Eu gosto de jogar algumas palavras-chave, assim. Às vezes você escreve até uma frase do seu pensamento, você vai lá e acha o versículo. Mas quem souber, depois coloca aqui. Aquele que não matarás, mas em verdade eu te digo que se você guardar a mágoa de alguém, seu pecado é igual ao de quem cometeu ali, matou alguém. Quem se suicidou, por exemplo. A gente não tem o direito de tirar a nossa própria vida. E nem tem o direito de guardar a mágoa dos outros. Então, se você tem mágoa de alguém, você tá nesse mandamento aqui de não matarás. Então, se Jesus voltar hoje pra você, você não vai herdar o reino dos céus. Eu não sei como que você recebe isso, mas me dá um temor muito grande. Muito grande. Então, se nasce, tem uma fé pura aí, uma vontade de agradar a Deus em prol do nosso benefício, porque tudo que a gente faz é em prol de nós mesmos, né? Porque não precisa de nós. Não precisa. Quem precisa dele somos nós. Né? E quem não quer? Eu quero esse mentor, esse amigo, sabe, sábio, que te dá a palavra certa. Olha, faz isso. Te dá a direção de um trabalho. Olha isso aqui. Faz desse jeito. Que mentor é esse? Eu quero andar com esse mentor. E a gente é fruto do meio, né? Nós somos fruto das pessoas que a gente anda. Então, se você quer se fortalecer na fé, você precisa andar com essas pessoas. Você precisa estar nesse meio. Você está sentando em qual mesa? Dos escarnecedores? De quem você é um tipo de pessoa que só reclama da vida? Você é uma boa companhia para você mesmo? Né? Então, nossa, tem gente que manda mensagem, você já sabe que é para reclamar de alguma coisa. Não dá. Você pega peso daquela pessoa só dela abrir a boca. Então, se você quer, eu falo, porque eu tenho amigos de fé que eu amo estar com eles. Amo de verdade, porque eu saio tão alimentada, é tão bom pra mim. A gente aprende, a gente compartilha experiências e é importante você estar nesse ciclo, porque senão não vai ter frutos bons, né? Então, esse aqui é muito forte, não matarás. Se você guarda a mágoa de alguém, você está cometendo o mesmo pecado de matar, de alguém que matou. Não tem diferença para Deus aqui não, porque ele é espírito. Não adulterarás. Isso aqui entra em vários aspectos, né? E aí vem o coração, vem a carne. O desejo de sentir o prazer. Não é só
do marido que vai trair a esposa, né? Que às vezes a gente pensa só nisso. Não, são detalhes. Só o Senhor Jesus fala na palavra que só de você pegar um telefone e olhar pra alguém, você por exemplo, você é casada, ou não sei se tem homens aqui, casado. Aí pega o celular, só de ver uma fotinha, porque o celular hoje tem a facilidade de tudo, né? Ver uma fotinha de uma mulher maravilhosa, você para ali, você deseja aquilo, você adulterou. Tá escrito na Bíblia isso, né? Então, para as pessoas que vivem a relação fora do casamento, mas não tem como. Tem como, se você decidir, tem. Se você tem temor a Deus, tem. Tem como você regularizar a sua situação. O casamento foi ele que restituiu. Não é o morar junto. O morar junto é lei de homens. Então precisa regularizar, porque no reino de Deus é disciplina. Se cada um pudesse dar o seu pitaco, seria bom demais. Nem precisava da Bíblia, né, gente? É disciplina. Se não tiver disciplina, se não tiver ordem, não tem como. Porque cada um vai falar, mas fulano fez assim. Também vou fazer. Fulano fez assim. Também vou fazer. Quem nos acusa diante de Deus é o diabo, porque ele fica ali nos vigiando o tempo inteiro, fica ao nosso derredor. Peraí, olha lá o que fulano tá fazendo, ó. Não é servo seu, não. Não tá dentro do que aquilo que você falou, não, ó. Quem nos acusa diante de Deus é o próprio mal. Ele que foi lá acusar Jó. Toca, tá. Lógico que ele é fiel a você, né? Você dá tudo pra ele. Toca lá na saúde dele, toca no dinheiro dele. Pra ver se ele não vai blasfemar na sua cara. O diabo, olha a audácia dele. E Deus falou, você tá observando meu servo? Fiel, íntegro, temente a Deus? Pois o diabo teve coragem de ir lá acusar Jó, que diante dos olhos de Deus ele era um homem íntegro. Será que conosco ele não vai fazer isso? Claro que vai. Claro que vai. E se a gente não tiver disciplina, e não é perfeito, né, gente? Porque Deus não tá procurando pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. Perfeito é só ele. Mas que a gente seja justo, que a gente tenha temor sobre a palavra. Então, adulterar entra nisso tudo. Na pornografia, no olhar. Se você tem um compromisso com alguém, você deseja o outro. Isso também entra no adultério. Entra no adultério também a relação fora do casamento. Sim, que esse é o desejo da carne. E o reino de Deus é tomado por esforço. E a gente precisa sacrificar. E se você teme a Deus, você vai mostrar a ele nas atitudes. Mas o que meu marido o que meu namorado vai pensar, né? Se eu fizer isso, ele vai terminar comigo. Então quem é seu Deus? O namorado. Você tá preocupado com o que ele vai pensar, ou se ele vai te largar. Você tá colocando ele como Deus. E volta lá no primeiro. Tá colocando ele como Deus. Você tá mais preocupado com o que ele vai pensar e fazer do que o que Deus tá pensando de você. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Fofoca, acusar alguém de algo injustamente. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi. Não cobiçará que o outro tem. Mas fulano tem, eu não tenho. Olha a casa de fulano, eu queria a casa de fulano, eu queria o casamento de fulano. Fulano nem cristão e olha a vida que tem. Isso é cobiçar o do outro. Inveja. E aí tem uma inveja enrustida ali. Inveja é um espírito, né? Nossa, olha só a vida de fulano. Olha a loja de fulano. Eu queria uma igualzinha. Nossa, mas eu tô aqui a vida inteira. Eu oro, eu busco, eu vou na igreja. Minha vida tá assim. Olha, fulano nem vai. Olha a vida de fulano. Cobiça. Isso também entra. Agora, tem outros detalhes aqui, que veio um outro mandamento. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Era em Mateus 22, se eu não me engano. E aí veio o Senhor Jesus e completou esses mandamentos. Ele lançou mais 2. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda... Porque perguntaram pra ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei então? Resume pra mim, qual é o principal? Qual é o maior? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É de corpo, alma e espírito. É com tudo, com todas as suas forças. Este é o primeiro grande mandamento. Não há outro além dele. E aí entra tudo que a gente já falou aqui, de adoração, de colocar alguém no lugar de Deus, tudo. Esse é o primeiro. E o segundo é semelhante a esse, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não amar o próximo mais do que você.
a minha missão e a sua missão, se você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que estar disposto a servir. Sua vida não é em prol só de você mesmo. Tudo que você fizer tem que ser também em prol do outro. De ser uma boa influência para o outro. De ser uma referência para o outro. Porque o próprio Senhor Jesus falou, ai daquele que fizer um meu tropeçar. Porque os mais fracos acabam tropeçando. A pessoa tá lá na fé. E quantos não se afastam da igreja? Nossa, mas vou sair. Vou parar de ir, porque se esse pastor, ou se essa obreira, ou se esse padre, ou não sei como que você chama aí, cometeu isso aí, essa gravidade, então vou largar a mão mesmo. Aí a pessoa tá olhando pra quem? Pro homem, não tá olhando pra Deus. No roubo aqui, eu ainda esqueci de falar um aqui, ó, não furtarás. Esqueci de um muito importante, né? Não furtarás. Fala assim do roubo, fala... mas sabe uma forma que as pessoas roubam também? Não devolvendo o dízimo. Que lá fala... roubará o homem o homem a Deus, lá em Gálatas, não sei, Gálatas 3, não sei onde está escrito. Lá em Gálatas fala, roubará o homem a Deus, e Deus fala assim, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Porque muitos falam, eu não vou devolver não. Pra quê? Vai roubar o meu dinheiro? O povo tá lá no altar, vai pegar meu dinheiro, tá fazendo de forma física, não tá vendo aquilo em espírito, em verdade. Então, não devolver o dízimo, que é 10% daquilo que passa nas suas mãos, e não ofertar, também é furto. É furto. E várias outras coisas, né, gente? Pra gente dar manutenção e permanecer na presença de Deus, que são suficientes. Então, aqui ele dá os dois principais mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não é só falando aqui numa live, é através das atitudes, é do temor, nos detalhes. E amar ao próximo como a ti. Então, o amar... Porque quem cumpre esses dois faz o resto, entendeu? Quem ama o próximo como a ti, perdoa. Consegue se colocar no lugar do outro. Mas não é amar mais. Quantos não dá uma vida por conta do outro, né? Ama mais ao outro. Entra naquele, não consigo falar não. Tá amando mais o outro que a si próprio. Mas o que vão falar de mim? Não consigo fazer isso. São crenças e tá levando a fé emotiva. E a fé emotiva acaba não conseguindo sustentar. E aí, pra gente finalizar aqui... Olha aqui que o Senhor Jesus fala. Assim também você, quando tiverem feito tudo que for ordenado, devem dizer... Somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. Então, olha isso. Se nós somos uma pessoa que só cumpre os mandamentos, só faz o que nos foi ordenado, somos inúteis. Eu falo muito aqui no físico, eu falo muito com as minhas alunas. Eu falo, gente, entrega mais. Entrega mais do que as pessoas esperam de você. Eu já vi muito, quando eu tinha loja, já ouvi muito isso. Algumas vendedoras falando, não vou fazer isso não sou paga pra isso. Às vezes, né, você pode comprar um lanche ali pra mim e tal, ou você pode arrumar uma vitrine. Aí elas cochicham entre elas. Não vou fazer isso não, porque eu não sou paga pra isso. Vai chegar onde? Só fazendo aquilo que lhe é ordenado. E é aquilo que a gente falou na semana passada. Deus está procurando pessoas que façam além, que andem a segunda milha, que surpreendam ele com as suas atitudes. E aqui entra o quê? Para conservar o jejum semanal, pelo menos um jejum por semana. Isso precisa ser voluntário. E o que a gente tem que pedir a Deus? Um espírito voluntário. Não em prol daquilo que ele tem, porque infelizmente muitos buscam ele me dá. Venha o teu reino. Mas o vosso reino nada, né? A gente só quer o reino dele, mas fazer a vontade dele, que é pra ter acesso ao reino, aí a gente já não quer, porque aí já dói. Pedir perdão já dói, fazer algumas coisas, devolver o dízimo já dói, jejuar dói, porque eu não consigo ficar sem comer. E tudo é forma de jejum, é abrir mão daquilo que você gosta muito. Talvez por alimento, né? Enfim, em prol da saúde, cada um tem... Deus usa de um jeito. Mas é importante mostrar, através das nossas atitudes, abdicar de algo que gosta. E não é só ali
né? Tem gente que tem a data pronta, a data marcada, né? Tá chegando aí Quaresma, né? Acho que é Quaresma. Eu já fiz. Aí, 40 dias ali sem beber. Eu tava esperando dar meia-noite, já tava lá. A garrafa de vodka cheia. Tava só esperando. Igual o Réveillon. Meia-noite, oba! Aí, eu ia e voltava a praticar tudo errado de novo. De que valeu esses 40 dias, meu? Então, às vezes, tem gente que faz por tradição. E Deus tá procurando isso voluntário. Porque você não precisa de esperar a quaresma para fazer algum jejum. Faça de forma voluntária, sem ser algo ali religioso. Alguém pergunta, eu estou de quaresma. Nossa, muito bem, parabéns. Mas nem todo mundo faz isso em espírito, em verdade. E isso a gente não tem que fazer uma vez por ano. É dia após dia. Eu não consigo passar não tem como, Deus me incomoda. Uma semana sem fazer jejum, não tem como. Eu coloquei dentro de mim que no mínimo 2 a 3 por semana eu preciso fazer. Porque quanto mais Deus revela pra gente, mais nós somos cobrados. Você vai ter certeza que essa revelação do que você recebeu aqui, mais o nível de cobrança vem. Porque uma coisa é a pessoa não saber de nada. Outra coisa é a pessoa saber e não fazer nada com o que sabe, né? Então, aquele que faz só o que lhe é ordenado é um servo inútil. Inútil, tá? A gente tem que multiplicar os talentos que Deus deu pra gente. Peraí, deixa eu parar de compartilhar. E são vários detalhes, né, que a gente tem falado aqui no Café com Fé toda semana, gente. É um sentimento que entra, maus olhos, o orgulho. Não tem como Deus trabalhar no orgulho. Lúcifer foi através de uma iniquidade. Ele quis ser melhor do que Deus. A vaidade. Tudo isso são detalhes. Então, tá vendo que vai além daqueles mandamentos que a gente leu aqui? E ainda se você cumprir tudo isso aqui e só fizer isso aqui, minha amiga, você é inútil. Tá escrito aqui na palavra. Então, aí a gente entende que realmente o reino de Deus é tomado por esforço. E que pra gente conseguir chegar até o final, que ele fala, ao que vencer eu vou dar a coroa da vida. Então, não é o que fez hoje, colocou uma medalha, pronto, né? Ou só aquele que tem as práticas ali que já são, faz parte da rotina. Eu já vou na igreja dia tal, tá ótimo. A gente precisa estar sempre se entregando mais, fazendo um propósito de fé, tá sempre buscando surpreender a Deus através das nossas atitudes, entendendo que aquilo é em benefício de nós mesmos. E Ele só vai mostrar o que tem pra fazer se você perguntar, se você quiser que Ele dê palpite. Ele tá batendo na porta. Se alguém abrir, Ele vai entrar, vai ceiar. Mas infelizmente Ele bate e quando a pessoa abre, aí tem lá mágoa, ódio, orgulho, infidelidade, senhor de si mesmo, achismo, porque eu acho isso, porque eu aprendi assim, né? Então, o Senhor Jesus nos exorta, nos ensina aqui, porque Ele nos ama. E tudo se resume no amor dele pela nossa alma. Essa palavra, o manual da vida eterna, da vida completa, todas as exortações, a palavra dele tem que nos constranger, ela tem que provocar frutos, né, de arrependimento. Então, o que vai fazer sentido na nossa vida mesmo é o que a gente vai fazer com isso que ouviu. E se a gente reconhece, poxa, isso aqui realmente tá em falta e eu vou consertar, isso é humildade, você enfraquece as forças mesmo do mal, né? Não quando você só confessa tá errado e não faz nada, mas é quando a gente confessa e age e mostra através das nossas atitudes. E com isso a gente consegue se fortalecer cada dia mais. Porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra dele. Não tem. Tem como você andar no escuro? Tem. Você não vê nada, você sai trombando, bate a perna, você cai, você machuca. E assim é a vida da pessoa que não age conforme ele orienta. Tá na escuridão, tá perdida. Porque eu escuto de gente falando assim, eu tô perdida. Eu tô perdida. Não sei o que eu faço, sabe? Eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Olha, vontade de desistir de tudo. Nossa, não sei mais. Tá na escuridão. E ainda que tá lá dentro da igreja, tá enganado.
né? Porque a palavra dele é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, nos dá a direção. Olha, deu errado aqui, é igual o GPS, dá a volta, vai pelo outro caminho, ó, faz isso aqui, ó, faz diferente. A palavra dele não nos ensina a ver um problema e a desistir. O problema é que muitas pessoas vê o problema e já desiste ou reclama demais, isso atrasa. E a gente vê lá o pessoal do Egito, né? Eu vou até terminar aqui, gente, que eu falo demais, né? Vocês podem falar aqui também no bate-papo. Pessoal do Egito, Deus libertou, mas só sabiam reclamar, ainda conseguiam ver tudo que Deus estava fazendo na vida deles. Nem de onde Deus tinha tirado eles, né? Reclamavam, tanto que eles conseguiram tirar a paciência de Deus. E de milhares de pessoas, só 2 foram corajosas. Só 2 entraram na terra prometida. Só 2 estavam crendo sem ver. Estavam passando porque o que tinha que passar, mas estavam confiando na promessa. Qual é? Deus tem uma terra prometida. Além da salvação da nossa alma, para cada um de nós, ele tem um projeto de nos usar em benefício do reino. E o resto, ele vai acrescentar na nossa vida, né? Então, vamos fazer uma oração para finalizar, porque aqui tem assunto, né, gente, pra gente ficar a manhã inteira. Eu adoro, senão eu ficaria aqui, mas eu sei que a gente tem que trabalhar, né? Tem outras coisas aí para fazer, mas já valeu demais essa oferta aqui, né, para Deus, nossa, de ficar aqui 1 hora do nosso dia é valioso, né? Então, tenho certeza que Deus viu relevância nessa nossa atitude de estar aqui e mais ainda de como a gente vai agir e reagir ao sair dessa live, né? Então vamos fazer uma oração pra gente finalizar aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por cada palavra, por nos ensinar, nos mostrar o caminho, ainda que seja algo que a gente aprendeu e ainda que estejamos vivendo um conflito. E eu falo muito uma frase, né? Que é no conflito que o rompimento acontece. Se há conflito, é porque há uma investigação. Então, se a tua palavra nos conflitou, é porque ela veio cumprir o papel que precisa, que não é passar a mão na nossa cabeça, porque o Senhor é Pai e o Senhor quer o nosso bem, ainda que isso venha conferir, abrir e perder coisas, porque para o Senhor perder é ganhar. E eu peço que verdadeiramente essa palavra venha dar frutos na nossa vida. Que o Senhor possa regar essa palavra dentro de cada pessoa que aqui ouviu. Que o Senhor venha fortalecer cada um de nós aqui para que possamos colocar em prática. Que o Senhor venha nos ensinar a ser vigilantes para que o mal não venha roubar essa palavra. Que a gente sabe que ele vai tentar roubar. Vai desligar aqui, vai vir alguém tentando discutir algum problema, para que a gente venha esquecer essa preciosidade. Então eu peço que o Senhor nos dê olhos de águia, olhos de fogo, sensibilidade para ouvir a tua voz, que essa luz, essa lâmpada para os nossos pés possa iluminar não só os nossos pés, mas o nosso corpo e a nossa alma, para que possamos enxergar a nossa verdadeira condição espiritual e assim agir em prol do teu reino e a salvação da nossa alma. Meu Pai, escreve ou reescreve o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu entrego essa palavra ao Senhor e agradecemos por mais essa terça-feira aqui, por esse presente. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você. Quinta-feira lá no Café com Fé, no Instagram Café com Fé BH, você pode jogar aí e seguir. A gente tem devocional lá também, tá bom? E qualquer coisa pode chamar no direct. Tô à disposição aí pra gente conversar. Beijo, tchau, tchau.